Querem se casar nesse fim de dia e começo de noite, Jorge Rodrigues Tomé e Érica Andrade de Almeida. Então nós acolhemos vocês com alegria, alunos da Sagrada Família, acolhemos igualmente os pais de vocês, também acolhemos as testemunhas de vocês aqui presentes e os familiares, amigos e amigas convidados para esse momento em que vocês hoje vão selar uma aliança até que a morte os separe. Por isso, a igreja os acolhe com alegria, com uma salva de palma e deseja feliz casamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Jesus Cristo, aquele que nasceu de José e de Maria familiarmente, o Pai que o mandou para que fosse a razão também da vida de vocês, o Espírito Santo que ilumina as nossas decisões esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, os presentes podem ficar sentados, por favor, podem ficar sentados. Os noivos permanecem de pé, Érica e Jorge. E nós vamos agora escutar uma leitura que é tirada do Eclesiástico. Atentos à leitura que vamos escutar. Leitura do livro do Eclesiástico. Feliz o marido que tem uma boa esposa. O número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração, e em qualquer circunstância mostra o rosto prazenteiro. Palavra do Senhor. Então nós vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. A minha alma
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: desde o começo da criação Deus os fez, homem e mulher, mulher e homem. Por isso, o homem deixará seus pais, igualmente a mulher, e os dois se unirão e serão uma só carne. E Jesus continuou: portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemo-nos, os noivos permanecem de pé. Então, queridos noivos, Jorge e Érica, vocês que os fazem, sejam os pais, vocês testemunhas, amigos e amigas, nós celebramos, então, o sacramento hoje de vocês, que é chamado Sacramento da Aliança. Vocês hoje estão consolidando, estão chegando no ponto alto do que nós chamamos de um compromisso que se deu pelo namoro, pelo noivado, naturalmente, e vocês chegaram a acordar por favor, não distrair a atenção, por favor, não distrair a atenção, gentileza, obrigado. Vamos dar atenção aos noivos, né? Por bondade, vamos dar atenção aos noivos. E a palavra foi proclamada. Dizia então o eclesiástico: feliz o homem que encontra uma companheira ideal. E naturalmente feliz a noiva, a mulher que encontra um companheiro ideal. E ou seja, o autor sagrado poetiza. É como então o sol que se levanta. A alegria de Jorge será a alegria de Érica, a alegria de Érica será a alegria de Jorge. E assim vocês viverão uma unidade que o sacramento já nos chama a atenção na palavra de Jesus. O próprio Marcos, São Marcos disse que Jesus disse que desde o princípio Deus fez homem e mulher. E os dois se uniriam e serão uma só carne. E vocês então viverão o que vocês vão prometer aqui, não para agradar, que diríamos só a nós, mas especialmente para agradar a Deus. Por isso, Jorge e Érica, vocês estão hoje diante de Deus, principalmente diante do sacerdote, que é testemunha ocular da liberdade de vocês e também a testemunha que vocês constituíram, e a comunidade presente. Todos nós somos cônscios, somos sabedores de que vocês estão livres para se casar, mas se casar para honrar a Deus e vocês também serem felizes. Vocês hoje vão constituir ou fundar a família de vocês. A família é uma das instituições mais antigas, mais nova, mais necessária, mais importante para a humanidade. É a célula, é a pilastra de uma sociedade. Uma sociedade sem família, ela realmente torna-se, diríamos assim, né, uma sociedade, dizia um grande psicólogo, Augusto Cury, né, e outros que fizeram levantamentos a respeito da importância da família. A família é o lugar mais necessário para a gente chegar a um equilíbrio normal de um cidadão, de uma cidadã. A criança, desde a gestação, ela vai absorvendo valores da família. Por isso, vocês estão se casando para quê? Para ser feliz depois. Uma felicidade que vai estar marcada, né, pela vontade de Deus, pela vontade de vocês e pelo nosso consentimento. Por isso que vocês hoje vão também diante de Deus dizer o sim de vocês e que vocês querem se casar até que a morte os separe. Não é isso que vocês querem? Então, essa é a vontade realmente essencial para que o casamento ele tenha valor definitivo, que os dois queiram.
e que os dois sejam livres para se casar. Isso é prioridade, isso é fundamental. Depois é importante que vocês perguntem o que fazer para a gente viver realmente como um casal namorados eternamente, que é casado, que eu diga o que fazer para manter o casamento na alegria, no pique, na constância. O que tem que fazer? Quem é casado aqui? O que fazer então? Qual é o segredo para poder viver bem o casamento? O amor. O amor. O que mais? Respeito. Compreensão. A responsabilidade. Responsabilidade de ambas as partes. Renúncia. Renúncia. Eu tenho que renunciar ao meu eu egoístico, meu indivíduo pessoal. Eu tenho que renunciar para que o nós realmente predomine. Claro que nem Jorge nem Érica vão eliminar o seu indivíduo como pessoa. Cada um tem um pensamento, diríamos, individual. Mas desde que o ponto de vista de vocês possa convergir e cooperar para vocês viver o nós, porque aí o eu de cada um vai ser realizado. Porque tem esposa assim, olha, é do meu jeito e acabou-se. Está do meio. Não tem jeito que é assim, não é? Então vocês têm que serem capazes de renunciar a si próprio para poder o nós predominar, prevalecer. Como Jesus renunciou à glória do Pai para poder vir até nós e se casar com a humanidade. Jesus assim o fez e foi fiel até o fim, chegando até a dar a vida por nós. É óbvio que o esposo, que a esposa também seja capaz de dar a vida pela sua esposa e pelo seu esposo. O amor chega a isso. O amor é oblativo, o amor é entrega. Eu não penso em mim, penso na outra pessoa amada. Por isso, você, Jorge e Érica, entenderam que para o casal viver esses valores que foram ditos, essas dicas que são à luz da prática de quem o faz e a faz, lembremos que um elemento fundamental do casal é a oração. O casal tem que ser também orante, senão se torna um casal um pouco meio vazio, meio sem graça, meio sem, né? Diríamos, sem capacidade de encarar as provações quando vierem. A família hoje é uma das instituições mais perseguidas, seja pela mídia, especialmente também por uma cultura também que vem cada vez mais invadindo o seio da família e colocando as famílias em questão. Por isso vocês hoje estão aqui para dizer assim, nós queremos para nos casar e sermos sinais de Deus na comunidade, para que Deus apareça em nossa união, em nossa caminhada, em nossa vida, para que nós possamos cooperar com o próprio Criador que nos criou, que mandou seu Filho para restaurar e nos dar a razão de sermos família de Nazaré. Por isso, de pé, vamos então fazer as perguntas que comumente se fazem aos noivos que vão se casar. Jorge Rodrigues Tomé e Érica Andrade de Almeida, viestes aqui na minha presença para contrair aliança. Eu pergunto, vocês vieram se casar de livre e espontânea vontade? Vocês, livremente, conscientes desta nova vida que vocês vão começar, vocês prometem um ao outro fidelidade até que a morte os separe? Vocês também prometem de abraçar os filhos que Deus confere a vocês e que vocês vão educá-los na igreja de Cristo, segundo a Bíblia e a própria igreja? Então, dito isso, a igreja pergunta aos presentes: tem alguma pessoa que é contra esse casamento? Que diga agora ou se cale para sempre. Se tiver alguém que é contra esse casamento, pode levantar o braço e a gente para o casamento. Continua depois, em outra ocasião. Se for realmente comprovar que a razão pela qual não devem se casar tem veracidade, bem, senão, como todos querem que vocês se casem, naturalmente a gente então pergunta aos presentes: vocês querem que eles se casem? Sim! Então vocês podem bater palmas, você pode se casar, que a gente assim casa. Vocês decoraram a forma.
Jorge e Érica, deem as mãos, você pode passar um pouquinho para alguém. Vocês olham um no outro. Você, Jorge, olha para a Érica. Eu, Jorge, recebo Érica por minha legítima esposa. E te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Amém. Eu, Érica, te recebo, Jorge, como meu legítimo esposo, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Amém. Deus confirme este compromisso que Jorge e Érica acabaram de proferir. E o que Deus uniu, homem não? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Que nenhuma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo iminente. Que nada no mundo separe um casal sonhador. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois. Que eles vivam do ontem, hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu de ternura, a mulher seja o céu de ternura, com cheiro e calor. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoando o casal, vocês com as mãos, abençoa. Abençoa, Senhor, a famílias, amém. Abençoa, Senhor, a eles também, a minha e a eles. Abençoa, Senhor, as famílias, amém, amém. Abençoa.